Vamos sentar, né, e abrir em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. E nós vamos ler do versículo 10 até o 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 10 a 17. Posso ler? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Agora preste atenção. O qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe o dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Muito bem, irmãos queridos. Semana passada falamos sobre esse capítulo 3, que Paulo não pôde tratá-los como espirituais. Paulo tinha muita coisa que falar para eles. Mas quando chegou na igreja, encontrou um monte de crentes na carne. E o que é o crente na carne? É aquela pessoa que ainda não se desprendeu das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus raciocínios. Ele vive ainda no âmbito natural. Deus para ele é emoção, é sentimento, é raciocínio. Então ele ainda anda na carne, ele passa muito tempo nesse nível. Agora, o que é o crente espiritual? O crente espiritual é aquele que aprendeu a viver pela fé. Ele não é mais escravo daquilo que ele sente, escravo dos seus sentimentos, tanto bons quanto ruins. Ele descobriu que Deus não é uma emoção, nem a palavra de Deus é uma emoção. Muitos buscam emoções em Deus, porque eles querem um Deus no nível emocional. Mas Deus é espírito. Ele não é uma emoção, nem a palavra de Deus é uma emoção. Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, se eu quiser aprender a viver pela fé, eu tenho que aprender a me desprender daquilo que eu sinto, porque a fé não é um sentimento. A fé é uma profunda convicção que o Espírito Santo pôs dentro de mim, que veio através da palavra de Deus. Eu posso estar me sentindo mal na alma, mas com uma profunda convicção no meu espírito daquilo que eu acredito. Eu posso estar com uma dor numa parte do corpo, até enfermo, sentindo aquilo, mas ao mesmo tempo lá dentro de mim convicto da palavra de Deus como nunca. Então, o homem espiritual é aquele que não é mais um escravo das suas emoções. Ele é falho, continua sendo falho. Mas ele aprendeu a viver pela fé, pela convicção do seu espírito. Ele não procura mais um Deus emoção, carne, arrepio, calor, sensação. Para ele, cantou louvores ou não altera a fé dele. Para muitos, se não tiver muitos louvores, a pessoa não está nem preparada para ouvir a palavra de Deus. Para muitos, se não tiver louvores que mexam,
que falam de vitória, de alegria, de conquista, de batalha vencida, de sonhos conquistados, se não tiver louvores que falam sobre isso, ele não entra na fé nunca. Então, ele precisa ouvir tudo isso, chorar, ter aquela emoção para depois achar que Deus é só uma sensação ou uma emoção. Então, se você for ver na palavra de Deus, grandes milagres que foram realizados eram pessoas que estavam em situações terríveis de doença, se sentindo mal, com dores, com sofrimento, e acreditar no meio da maior adversidade emocional. Então nós falamos isso. Paulo chegou, queria trazer um alimento sólido para eles, mas quando Paulo olhou para eles, viu que o nível espiritual deles, eles eram crianças, estavam na carne ainda. Então Paulo não falou como é espirituais. Paulo teve que reter e dar leitinho para eles, porque ainda eles estavam na carne. Então Paulo disse, olha, vindo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que vocês estão na carne e andam segundo o homem? E depois Paulo fala que Apolo, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio dos quais cresce. Isso o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, Paulo plantou o evangelho no coração deles. Apolo foi um que veio depois e ficou regando, ensinando, falando. Mas o crescimento, ele vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Então, eu me preocupava muito com o crescimento do indivíduo. O crescimento que eu digo espiritual. Mas hoje eu vivo descansado. Por quê? Porque eu não tenho poder de fazer nenhum de vocês crescer espiritualmente. Não está no meu poder, mas está no poder de Deus. O crescimento vem de Deus, né? Então, mesma coisa o crescimento da igreja. Se Deus quiser que a igreja cresça, Ele vai trazer as pessoas e vai crescer. Eu não preciso ficar me debatendo. O crescimento, de qualquer forma, vem de Deus, né? Então, é isso que Paulo fala. E depois Paulo entra nesse texto que nós lemos. Que segundo a graça de Deus que foi dada a ele, Paulo lançou o fundamento como um prudente construtor. Então, vamos tratar hoje sobre o fundamento. Então, o que é o fundamento? Você vê hoje, as construtoras vêm, derrubam aquelas casas velhas, cercam tudo aquilo ali, você vai escutando muito barulho, depois de um tempo já está se levantando um prédio. Mas você vai ver que antes de se levantar qualquer parede, eles ficaram ali, batendo com aquelas brocas, né, de construção, espirais grandes, que perfurando a terra, perfurando a terra de acordo com o que eles vão construir na parte de cima. Eles têm que fazer o fundamento lá na parte de baixo, perfurando a terra, pondo aquele monte de ferro, lançando muito concreto, para depois fazer uma grande base de concreto, de ferro, aquilo quando vai secando. Então aí eles vão construir em cima, de acordo com aquela base, aquele fundamento, aquele alicerce que eles fizeram na parte oculta, na parte interior da terra. Então o fundamento é um alicerce. Não existe uma boa construção se o fundamento não for bom. Se você construir coisas sobre fundamentos fracos, com o tempo aquilo vai rachar, vai cair e vai desabar. Por isso toda construção tem que ter um forte fundamento para suportar tudo aquilo que vai ser construído em cima dele. Então, naturalmente, Paulo não está falando de prédios, de edifícios, ele está falando da igreja. O que ele está falando? Que o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, o que vai sustentar todas as coisas, a vida das pessoas, a fé das pessoas, o fundamento é Cristo, Paulo fala. Então o fundamento não é um apóstolo, não é um pastor, não é as revelações do apóstolo, as revelações do profeta. O fundamento da igreja, que vai sustentar a igreja e trazer uma fé saudável para as pessoas, é o fundamento que é Jesus Cristo. Nunca esqueça isso. Então, suponhamos que você vai querer se afiliar a alguma igreja. Então a primeira coisa que você tem que saber,
Qual é o fundamento da igreja? Se o fundamento que eles ensinam não for Jesus Cristo, Cristo é o centro de tudo, é o controlador de tudo, é a base de tudo, é a fé de todos, estão nele. Se o fundamento da igreja é um apóstolo que revela um montão de coisa nova, inventa um montão de coisa, então você tem que começar a pensar que o fundamento da igreja, para o crente crescer saudável e amadurecer, ele tem que estar fundamentado em Cristo. A fé dele não é em homens e nem em doutrinas particulares da igreja. A fé dele tem que estar fundamentada em Cristo. Então, Cristo é o fundamento. Nunca esqueça isso. Não é o vaso que profetiza. Eu vejo as pessoas pondo fé em homens falhos, pela posição que eles têm dentro da igreja. Não é aquele que realiza grandes reuniões, que chama atenção para ele. Isso é muito bonito. O fundamento da igreja é Cristo. Quando perguntaram para João Batista, aquele a quem deste testemunho, está lá no Jordão e batiza mais que o Senhor, e muitos dos seus discípulos vão ter com ele. O que João Batista falou? Ele falou assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu já vi o noivo, o dono das bodas, do casamento. Então, isso tem que estar no coração de todos. Cristo tem que crescer na igreja, não é o pastor que tem que ser idolatrado. Não é o nome da igreja que tem que ser idolatrado. Nós temos que diminuir, por isso é bom termos falhas. Sabe por quê? Porque as falhas nos mantêm humildes, a gente fica sabendo que nós não somos grandes coisas. A pior coisa de uma liderança é se achar grande coisa. É achar que a palavra dele é a última, o que ele fala, o que ele profetiza tem que acontecer. A pior coisa para uma liderança da igreja é se achar superior a todo mundo. E se achar o tal que só ele sabe de tudo e ele vê tudo e o resto. Não. Convém que Cristo cresça na igreja. Entende? Então a pessoa tem que ver um pastor só como um pastor comum. Mas tem que ver Cristo na igreja. Isso é o fundamento, isso é uma igreja saudável. Então, o fundamento é Cristo. Meus irmãos, não esqueça isso. Nós vemos hoje as pessoas correndo atrás de homens da mídia, como se eles fossem deuses. Não é? Você não vê isso? Pessoas querendo tocar, pegar suor, endeusar, né? Você não vê isso claramente? Essas pessoas tinham que dizer, olha, convém que Cristo cresça e eu diminua. Sair de cena a pessoa de si. Eles fazem as suas bíblias particulares para todo mundo comprar, centraliza tudo neles mesmos, não é verdade? Vende coisas que representam eles mesmos para todo mundo comprar. E as pessoas levam para casa, acho que até aquilo é milagroso. Convém que Cristo cresça e que eu diminua, disse João Batista. Então, Cristo é que tem que ser o centro da igreja, a atração da igreja. Eu não vou numa igreja por causa do pastor que está lá. Eu gosto dele. Eu não vou numa igreja só porque vai ter um movimento X e aquilo me atrai. Eu vou para a igreja porque eu enxergo Cristo. Cristo me atrai. Cristo é a minha atração. A minha atração não é um pastor, não é um apóstolo, não é um cantor famoso. Entende? Eu não vou, isso não me interessa. Não tem um cantor que me atrai aí numa reunião, num show deles. Nenhum. Não tem um pregador mais famoso que seja que me atrai a ir lá porque ele vai fazer uma reunião e trazer uma nova revelação. Isso não me atrai em nada. Não tem nenhum grande desses da televisão que me atrai. Agora, se ele estivesse pregando o evangelho da graça legítimo, me atrairia. Não tem, eu não sou atraído. Agora, se é Cristo, isso vai me atrair. Cristo tem um magnetismo sobre aquele que entendeu ele e é atraído por ele. Então, o fundamento da igreja é Cristo. Nunca esqueça isso. Então, vamos trazer a base aqui da palavra de Deus, que você já conhece, para nós termos o fundamento nas Escrituras. Então, vamos trabalhar muito no Evangelho de João. Vamos a João, capítulo de número 14. Você já sabe bem isso. Então, João 14. Isso tem que ficar bem claro no seu coração. Bem distinto, bem claro no seu coração. Nós vamos explicar isso com calma. Então, João 14, 6, né? Você conhece bem isso.
Disse-lhe Tomé, no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lá, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, primeira coisa, Jesus Cristo é o caminho, não existe nenhum outro caminho que me leve ao Pai, ou traga o Pai a mim. Não esqueça isso, é só uma pessoa, é Jesus Cristo. Então não tem outro caminho, não tem outra trajetória, nem Maria, nem o Papa, nem apóstolo, essas pessoas não são o caminho. Nenhuma dessas pessoas serve de intermediário entre Deus e os homens, entre eu e Deus. Elas são vasos que podem ajudar em alguma coisa, mas elas não são o caminho. Então ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é o único meio da pessoa ter acesso a Deus. E Deus ter acesso a essa pessoa por meio de Cristo. Ele é o único meio que nos liga a Deus e traz Deus ao homem. Você não pode esquecer isso. Portanto, esse monte de coisa orada, ungida, que semanalmente é distribuída nas igrejas, é feita propaganda, e cada hora é uma coisa nova que se inventa, isso não é o caminho, não é uma coisa intermediária. Não é uma coisa que me liga a Deus e nem traz Deus para mim. Isso não é Cristo, não é o caminho, não é coisa intermediária. Cristo tem que ter a exclusividade. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não me achego a Deus se não for por Cristo. E Deus não vem a mim de outra forma. Ele vem a mim através da porta que ele abriu, que é Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então, meu irmão, toda e qualquer coisa que os homens fazem, que diz que Deus está ali, e distribui que Deus está nessas coisas, que isso vai mudar a sua vida. Deus não está. Você vai me cansar de ouvir falar isso. Porque isso não é Cristo, não é o caminho. Está bem claro, nenhum santo da Igreja Católica é o caminho. O Papa lá é um homem bom, simples. Ele não é o caminho, nem São Pedro é o caminho, nem o Allan Kardec é o caminho, nenhum dos apóstolos atuais brasileiros da Igreja Evangélica são o caminho. Não são. Então Cristo é o fundamento. Eu só me ligo em Deus através de Cristo e Deus vem a mim através de Cristo. Porque se Deus vier por outro caminho, Ele está negando e anulando a palavra de Deus. Por isso que cada um tem que conferir no seu coração se crê realmente em Jesus Cristo e só nele de todo o coração. Então ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro meio. Então aquela velhinha acesa não me leva a Deus. Aquele crucifixo lá que não me leva a Deus. A água benta não tem Deus. Nem a água orada tem Deus. Vocês estão entendendo? Não tem. Não me leva a Deus, não me traz Deus. Isso é religiosidade. Isso é um grande desvio da verdade. Então eu tenho que olhar dentro de mim se eu creio em Cristo. Porque todo mundo fala que crê em Cristo. Aí você vê as pessoas crendo em Cristo agarradas a todas essas coisas. Será que elas creem em Cristo? Será que creem em Cristo? Agarrado a uma imagem. Agarrado a uma estátua. E fala que crê. Será que isso é fé em Cristo? Não pode ser. Porque senão largaria essas coisas. Vamos lá, João capítulo 10, né? Vamos voltar um pouquinho. João 10, versículo de número 9. Ele fala assim. Esse capítulo 10 é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Mas o versículo 9 ele fala assim. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então ele está dizendo que ele é a porta. Se alguém entrar por eles, o que ele diz? Será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então presta atenção.
A porta é a divisão de duas dimensões. De duas dimensões. Você vem vindo, andando na rua, chegou na tua porta de casa, a partir do momento que você abre e entra ali, você está dentro daquilo que é teu. É outro território. O que ficou para trás foi a dimensão da rua. A tua porta divide duas dimensões. Então Cristo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por essa porta, se você entrar, você vai sair da dimensão da escravidão, do domínio do diabo, da condenação, você vai sair da dimensão do cativeiro. Você entrou por essa porta, entrou numa outra dimensão, você vai ser salvo. Então Cristo é a porta, é a única porta que me põe numa outra dimensão, na dimensão da salvação. Não adianta eu chegar na igreja por um batente de porta aqui de madeira e falar assim, meus irmãos, tenham fé, vocês passam por aqui, aquele monte de gente passando debaixo daquela madeira ali, todo mundo assim, né, orando, dando passe, aquela coisa. Aí ele passa debaixo da porta, pronto. Essa porta de madeira não é Jesus. Ela não simboliza Jesus, ela não tem nada a ver com a porta verdadeira. Ele vai passar por isso, vai continuar na mesma dimensão de escravidão, de cegueira, de prisão. Não vai adiantar nada. Então, quantas pessoas já passaram por porta de madeira? Numa ilusão, num falso evangelho. Pois era até um corredor de sal. Então o indivíduo vai andando no sal descalço. Olha bem. E vai passar naquela porta ali, pronto, passei pela porta. Mas nem encontrou Jesus ainda. Então quando eu passo por Cristo, eu entro numa nova dimensão. Eu saí daquele velho homem escravizado, dominado pelo diabo, condenado, cheio de pecado, amarrado, aquilo ficou para trás. Eu entro pela porta que é Cristo, encontro pastagem, encontro salvação. Então Cristo é a porta, não tem outra porta, meus irmãos. Não tem outro caminho, outra porta que me conduza a essa dimensão de vida eterna, de salvação. Está bem claro isso? Então Cristo é tudo. Você vai vendo que, conforme vamos lendo, Cristo ele vai aparecendo grande, como único caminho, como fundamento, como tudo na nossa vida. Como tudo. Então, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Olha o que ele diz. Entrará, sairá e achará pastagem. Agora o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para quê? Para nos dar vida em abundância. Então, se eu passei pela porta, eu já tenho essa vida em abundância. Então, essa vida em abundância que Cristo está prometendo é a vida da salvação eterna, da eternidade. Não é que eu vou ficar rico da noite para o dia. A vida em abundância é a vida, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Essa vida eterna que está em mim, a vida em abundância que nunca mais vai morrer. Se Deus quiser me acrescer alguma coisa material, que bem, vai ser bom, vou querer. Mas essa vida em abundância não é você viver uma abastança na terra, ser rico, ter tudo. Na mente de muitos, essa vida em abundância é isso. Mas Cristo está tratando de uma vida espiritual, de uma vida eterna, do Filho de Deus perdoado e salvo para sempre. Está bem claro isso? Então, presta atenção, meu irmão. Imagina essas pessoas entrando, passando por uma porta de madeira, elas estão acreditando que aquele sal que está ali vai resolver o problema delas. Que aquele batente ali, depois de terem falado, criado um cenário espiritual mentiroso, ela vai passar por aquelas 3 madeiras ali, pronto, passei pela porta, tudo ficou para trás. Não ficou, ela levou tudo junto. Então Cristo é a porta. Por isso que nós temos que anunciar Cristo, falar essas coisas, ensinar isso, Jesus Cristo. Ele é o fundamento que Paulo está falando. Ele é o que sustenta todas as coisas. Se uma construção não tiver um bom alicerce, vai cair, vai rachar. Se tiver o alicerce que é Cristo, permanece para sempre. Vamos ver outros textos. Em João mesmo, João, capítulo 8, volta um pouquinho. As declarações que ele fez dele mesmo, né? João 8:12. De novo lhes falava Jesus. João 8:12.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar nas trevas. Pelo contrário, vai ter o quê? Vai ter a luz da vida. Então ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar nas trevas. Não vai andar nessas trevas religiosas. Não vai andar na escuridão. Mas vai ter a luz da vida. A luz da vida. Vocês estão entendendo? Então ele é o único que pode dar luz, clarear as coisas, nos dar a luz da vida. Nenhuma igreja, nenhum homem, nem papa, nem apóstolo, ninguém pode fazer isso. Porque ele é o fundamento. Olha o versículo 23 desse mesmo capítulo 8 de João. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. O que Jesus está declarando? Que ele é lá de cima, ele é de uma outra dimensão, ele é do reino dos céus. Nós somos aqui de baixo, mas ele é lá de cima. Nós somos do mundo, mas ele não é desse mundo. Olha o que ele, versículo 24 diz. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então ele disse que não era daqui de baixo, nós éramos daqui, somos. Mas ele era lá de cima. Nós somos aqui de baixo. Mas ele era lá de cima. Se nós não acreditarmos quem ele é de fato, nós morreremos nos nossos pecados. Vamos morrer na condenação, não tem por onde. Por isso, é muito sério o que você fala para uma pessoa. Porque se você não der a informação certa da salvação eterna, mostrar a verdade, essa pessoa pode se perder eternamente. Você acredita morrer nos pecados dela sem conhecer Jesus Cristo? Então vamos para outro. Eu sou a porta, a luz do mundo. Nós estamos no capítulo 8. Então vamos lá, volta lá para o capítulo 10. E ele diz, no capítulo 10, versículo 11 a 15, olha lá. Eu sou o bom pastor, versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Então, o que ele está dizendo? Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Agora, o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Quem é que luta contra o lobo? Quem luta contra o lobo não são as ovelhas. É o pastor. Então a maior batalha sou eu que travo, não é você que trava. Por quê? Porque eu tenho que enfrentar o lobo em favor das ovelhas. E a questão de enfrentar o lobo não é na gritaria, é na palavra de Deus. Entende? O pastor é que, quando Davi veio o leão para pegar o rebanho dele, quem que foi lutar? As ovelhas no lugar dele? Foi ele que teve que enfrentar o leão, enfrentar o urso. Sim ou não? Porque ele tinha responsabilidade pelas ovelhas. Não é a ovelha que tem que lutar contra o lobo, é o pastor. Como é que eu luto contra o lobo? Com a verdade, não é na gritaria me matando, não, é a questão da verdade. Fica na verdade e o lobo está derrotado. Como é que eu vou proteger as ovelhas? Na palavra, não é na gritaria. Não adianta eu passar a mão em você e falar, ó Deus, abençoa, livra do mal e dá um passezinho em você. Evangélico. Não vai resolver nada. Mas se eu lhe prego a palavra, a verdade, eu vou proteger você com a verdade. Agora, o lobo não gosta que se pregue a verdade. Porque aí ele tem acesso às ovelhas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então a maior batalha é minha, não é sua. Você vai ter a maior batalha com as questões da sua vida, mas questão da igreja, você tem que ter a proteção da palavra. E a minha função é proteger você com a palavra. Não com a minha pessoa, mas com a palavra. Está bem claro isso? O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vira o lobo, abandona e foge. E o lobo dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecem a mim. Então, toda ovelha verdadeira, ela vai conhecer Jesus Cristo.
Jesus vai se revelar para ela. Jesus, com o tempo, vai clareando, ela vai conhecer. O verdadeiro vai conhecer quem é Jesus Cristo e não vai ser enganado. Depois ele diz, eu sou o bom pastor, versículo 14, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Cristo deu a vida dele pelas ovelhas. Ele comprou essas ovelhas, ele morreu por essas ovelhas. Ele é o bom pastor, o pastor verdadeiro. Não tem outro, meu irmão. Não tem ninguém substitui Jesus Cristo. Quando você vê essa conversa de cobertura espiritual, que você não estiver debaixo de uma cobertura espiritual de um apóstolo, você vai cair debaixo de maldição, vai enfraquecer, vai falhar, o diabo vai retalhar a sua vida. Quem é um homem pecador para ser cobertura espiritual de uma igreja? Jesus Cristo é o nosso pastor, a verdadeira cobertura espiritual é Jesus Cristo. Ele é o que cobre a igreja com seu sangue verdadeiramente. Agora, o que é um homem que se intitula apóstolo? Eu sou cobertura. O que ele vai cobrir da igreja? Ele não tem nem condições de cobrir a própria vida dele. Se Deus não o justificar, não guardá-lo, e vai cobrir a igreja, tudo que ele falou é lei. Ele inventa umas coisas, é lei, é cobertura apostólica, aí a pessoa quer sair da igreja. Ou vai ficar debaixo de cobertura. Cobertura de homem não interessa, eu estou debaixo da cobertura do meu pastor, que é Jesus Cristo, gente. Tem que estar claro isso. Como é que um homem pecador sujeito a falhas vai ser cobertura de um rebanho? Ele pode ser uma voz que prega a palavra, mas cobertura é só Jesus Cristo, que é o bom pastor. Entende isso ou não? Ele é a nossa cobertura. E essa cobertura não é vazada. Essa cobertura não é furada. Essa cobertura o diabo não tem vez, não tem acesso, não pode romper, não pode estragar. Essa cobertura que é Cristo destruiu e despojou o diabo na cruz do Calvário. Isso é a nossa cobertura. Por isso que eu falo que o diabo não pode tocar os crentes verdadeiros, porque ele tem que passar por essa cobertura, ele não passa. Acredita nisso? Ele é a nossa cobertura, nós estamos cobertos por Ele, Jesus Cristo. Ele é o cabeça da armadura que cobre todo o corpo, é Ele que é. Ele é o fundamento que Paulo está pregando, vocês estão entendendo? Imagina uma pessoa em aflição. Meu apóstolo é minha cobertura, coitada, ela vai se arrebentar, ela vai ficar frustrada. Vai confiar num homem para ser cobertura dela. Coitada, ela não tem nada de conhecimento sobre o fundamento que é Cristo. Versículo 27, nós lemos o 11 a 15, agora 27 e 29 desse mesmo capítulo. Olha lá. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer ou jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que é maior que todos, quem me deu, aquilo que meu Pai me deu, meu Pai quem as me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Então, Cristo nos salvou de tal modo que nunca nós vamos perecer, nunca. Se ele disse nunca, é nunca. Nunca ninguém as arrebatará das minhas mãos, ninguém nos toma da mão de Cristo. Nenhuma obra do diabo me arranca das mãos de Jesus Cristo. Nem os meus defeitos me arrancam das mãos de Jesus Cristo. Nem macumba, nem feitiçaria, nem inveja, nem olho gordo, nem esse feitiço todo que está enfiado no meio da igreja me arranca das mãos de Jesus Cristo. Não me arranca. Ninguém as arrebatará. Meu Pai que as me deu é maior que tudo. É maior que tudo, e da mão do Pai ninguém vai arrebatar. Então nós estamos salvos, seguros na mão de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o fundamento. Agora imagine uma pessoa que não crê, não entende isso. Está perdida. Está com medo do diabo, medo de tudo. Está vazia. Ela está dentro da igreja vazia, insegura. Totalmente insegura.
Você lembra da insegurança que tinha no passado, quando eu não conhecia isso? É assim que eles estão, vazios. Agora vamos para João 11, que já é o próximo capítulo. É a ressurreição de Lázaro, mas vamos só a declaração dele no versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Acredita nisso? Ele pergunta, crês nisso? Então, Cristo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele quebrou o poder da morte. Aqui ele ressuscitou Lázaro e declarou que era a ressurreição e a vida. E depois ele mesmo ressuscitou dos mortos, quebrou o poder da morte. Então é por isso que ele nos dá a vida eterna, porque ele desfez, ele destruiu a morte na sua ressurreição. Ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Por isso que aquele versículo de 2,14 de Hebreus, que fala, uma tradução fala assim, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não tem. Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Porque o poder da morte está na mão de Jesus Cristo. Ele quebrou o poder da morte ressuscitando. Então, Cristo é a ressurreição e a vida. Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, pode morrer fisicamente, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Tem a vida eterna, nunca vai morrer eternamente. Não tem mais morte para essa pessoa. Por quê? Paulo disse, lancei o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é a fé em Jesus Cristo. Lancei o fundamento. E esse é o fundamento que nós temos lutado para implantar no coração de cada um. É Jesus Cristo, eu creio nele, somente nele, em nada mais. É só isso, é o suficiente para mim. Não me afasto disso em hipótese alguma. João 6,35, que nós lemos no domingo. Onde ele diz, declarou, pois, Jesus, ele se apresenta como um alimento. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês não acreditaram. É para esse povo que ele está dizendo. Então ele é o pão da vida. O que vem a ele nunca mais terá fome. Ele não está falando dessa fome física, sede física, mas vida espiritual. E nunca mais terá sede. Está claro isso na sua mente ou não? Sim ou não? Então vamos agora para aquele Mateus 16. Vamos trabalhar ali em Mateus 16. Aquela pergunta que Jesus faz sobre si mesmo. Né? Então, Mateus 16. A revelação que Pedro teve a respeito do Cristo. Então, vamos ler desde o versículo 13, que é importante abordar esse texto todo. Versículo 13 de Mateus 16. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha a visão que aquele povo estava tendo de Jesus Cristo. Presta atenção. Eles responderam, uns dizem João Batista. Mas João Batista não acabara de morrer, como é que ele estava ali? Vocês estão entendendo? Outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, o que o povo estava vendo de Jesus Cristo? João Batista, Elias, Jeremias, tendo a visão dos personagens do Velho Testamento. Ninguém estava enxergando Cristo como era. Depois diz, mas continuou ele, versículo 15. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, olha o que Jesus diz. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, ou revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, como Pedro pôde conhecer isso? Como Pedro viu aquilo que aquelas demais pessoas não viram? Porque Jesus diz, meu Pai te revelou. Então o que é uma revelação?
É Deus comunicando ao homem os seus desígnios, Deus fazendo o homem entender os seus mistérios. Ele abre o entendimento, revela para o homem. Então, num determinado momento, quando Pedro foi olhando para Jesus, ele veio lá dentro. Este é o Cristo, Filho do Deus. Ele entendeu, ele não sabe nem como. Deus revelou para ele, assim que o Evangelho é revelado, abre dentro da gente. A gente começa a enxergar uma coisa que nunca viu. Hoje me ligou uma irmã que nos ouve toda madrugada. E ela disse assim: pastor, eu voltei a ler a Bíblia. Eu estou entendendo a Bíblia. Ela dizia assim, lá da Cachoeirinha. Ela dizia: eu estou entendendo a Bíblia, pastor. Eu estou gostando, eu estou acordando de madrugada para orar e eu ouço a pregação do Senhor. Aí eu falei para ela assim: você está entendendo? Eu falei: isso é uma revelação do Espírito. Ela falou: é mesmo, pastor? É a obra do Espírito Santo em mim. Eu falei: o Espírito Santo começou a obra. Se você está entendendo agora a palavra, entendendo o Evangelho, então o véu caiu. Você vai começar a entender muitas coisas que você nunca viu. Ela dizia: eu não gostei, eu ia no culto, ouvia tudo aquilo, não gostava de ler a Bíblia, não tinha ânimo para ler a Bíblia em casa, eu tinha medo de um monte de coisas. Mas eu estou te ouvindo já esses meses e aconteceu isso em mim. Eu falei: isso é obra do Espírito Santo. Eu entendi. Eu falei: você recebeu a revelação do Espírito Santo. Então Pedro entendeu isso dentro dele. Cristo, Filho de Deus vive. Jesus disse: olha, não foi carne e sangue que te revelou, não veio do lado humano, foi meu Pai. Depois Jesus faz a maior declaração: também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, qual pedra que está falando? Os católicos que falam que Pedro foi o primeiro Papa, e Pedro é a pedra que Cristo edificaria sobre ele a igreja, mas não é. A pedra é Cristo, que Pedro teve de revelação. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre esta pedra, Cristo, olha, a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia está aqui nesse texto. No Velho Testamento não existe palavra igreja. É aqui que surge a palavra igreja. A primeira vez que ele fala da igreja. Ele diz que sobre esta pedra, Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele mesmo edificaria a igreja dele. E as portas do inferno não prevaleceriam. Por quê? Porque da igreja dele não vai nenhum para o inferno. Nenhum vai ser condenado. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não tem que ter medo das portas do inferno. Está bem claro isso? Então o próprio Cristo diz: eu vou construir a igreja, eu vou edificar a minha igreja, a igreja dele, sobre esta pedra, sobre este fundamento que Paulo está dizendo. Cristo é o fundamento e as portas do inferno não vão prevalecer. Então a igreja fundamentada em Cristo, no Evangelho, as portas do inferno não prevalecem, o diabo não prevalece, não tem nada que prevalece porque está fundamentada sobre esta pedra, que é o quê? Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, eu como prudente construtor, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. O fundamento qual é? Jesus Cristo. Então quando eu entendi isso, aí você se sente invencível. Não é? Por que invencível? Porque você tem algum poder? Não! Porque você descobriu Cristo, fundamento poderoso, gigantesco, dominador de tudo. O Criador de tudo. O Deus, o Verbo que se fez carne. Você encontrou Ele, está fundamentado nele, agarrado nele. Ninguém... Acabou o medo, meu irmão. O que o diabo pode fazer sobre uma pessoa que crê assim? Não tem o que fazer, está derrotado. Agora, se eu não tenho uma visão de Cristo, eu tenho desconfiança. Eu vou ver um diabo maior que Jesus Cristo. Eu falo: Deus é poderoso, mas o diabo engrandece. Falo que Deus é poderoso, mata o poder de Deus, falando do diabo em seguida. Aí eu vou virar feiticeiro na igreja. Ó, o demônio, o tranca-rua. Ai, cuidado do diabo, o diabo está ali, o diabo está aqui, o diabo está lá. Ó, o diabo para todo lado só tem demônio. E Jesus está fraquinho, está até escondido no guarda-roupa com medo do diabo. Vocês estão entendendo? Olha, a fé de muitos é isso, é um fracasso, é um tormento, é uma desgraça a fé deles. Por quê?
Porque eles estão assim, ó, eles não estão agarrados, eles não descobriram que o fundamento, eles estão no fundamento em Cristo. Não, eles não creem nisso. Então estão aí sem sentido, procurando uma revelação, procurando uma palavra profética, procurando um show para se alegrar um pouquinho. Eles não estão satisfeitos. Mas quem está no fundamento está satisfeito, é invencível. Não é que não vai ter problema. Mas ele sabe o que Paulo disse, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder dele opera em nós. João 6. Ah, não, estamos no Mateus 16. Voltei. Então, sobre esta pedra edificarei. Então, Cristo é o fundamento. Cristo está edificando a igreja sobre esta pedra. Ele está construindo essa igreja. E esse fundamento não vai se desfazer, não vai cair, não vai quebrar, não vai rachar. Por isso que você tem que conferir no seu coração. Eu creio só em Jesus Cristo, Ele é grande, como a palavra mostra. Eu estou satisfeito, seguro, sei que Ele está comigo todos os dias, que Ele não abre mão, que ninguém vai me arrebatar da mão dEle. Eu sei que o diabo é inofensível diante de Jesus Cristo. Estou seguro, não tenho medo, então estou seguro. Então eu já não estou mais desesperado, amedrontado, inquieto, com medo da manhã, inseguro com um montão de coisa, né? Ouvindo as pregações de demônio para baixo e para cima, com medo disso. Eu não estou mais naquela batalha contra o diabo, porque eu já sei que ele foi derrotado por Jesus Cristo. Eu estou mantendo a vitória de Cristo sobre o diabo. E as portas do inferno não prevalecerão, nada prevalecerá contra a igreja que está sobre o fundamento. Você entende isso, queridos? Você só crê nele de todo o coração? Sim ou não? Sim. Então vamos ver alguns textos que falam sobre a pedra. Vamos lá. Atos capítulo 4, vamos lá. Para você entender que os apóstolos pregavam isso. Eles pregavam Cristo, eles não pregavam outra coisa. Então Atos capítulo 4, depois de Pedro ter feito uma pregação, Pedro e João foram presos e houve aquele acontecimento todo e proibiram eles de falar no nome de Jesus, né? Então Pedro solta esta palavra para essas autoridades espirituais. Ele fala assim no versículo 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se nos tornou pedra angular. Agora olha o que ele fala. O próprio Pedro não está dizendo que ele é a pedra, como os católicos falam, que Pedro foi o primeiro papa e a igreja seria edificada sobre Pedro. Não, o próprio Pedro fala, esse Jesus é pedra, rejeitada por vós construtores, a qual se tornou pedra angular. E depois ele fala, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então o próprio Pedro fala, ele é a pedra rejeitada por vós construtores. Que construtores que ele estava afirmando naquele tempo ali? A liderança religiosa dos judeus que estavam ali contra eles, que prenderam eles. Então está dizendo, olha, ele é a pedra que vocês que tinham que construir a igreja rejeitaram. E depois ele fala, e não há salvação em nenhum outro. Então o que é a salvação? Uma pessoa salva que foi liberta da condenação eterna, liberta da mão do diabo, transportada, liberta dos cativeiros, ela é salva, as prisões não dominam mais sobre a vida dela, e na segunda etapa ela vai herdar a vida eterna. A salvação começa nessa vida. Então, a pessoa que quer libertação não crê em Jesus Cristo, vai crer em água. A pessoa que quer libertação vai crer num pastor que grita o tempo todo. É isso. Não, a libertação vem através de Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Por isso que Cristo precisa ser pregado, anunciado
posto no coração das pessoas o tempo todo, para elas confiarem, acreditarem. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa o quê? Que sejamos salvos. Então, toda essa parafernália de nome de santo, santa disso, santo daquilo, são isso, são aquilo, vivos e mortos, nenhum desses não existe salvação. Maria não salva ninguém. Ela não é a porta, ela não é o caminho, não é a ressurreição, não é a vida, não é o fundamento. Agora, uma igreja que está fundamentada em Maria, como pode dizer que é uma igreja de Deus se nega a Jesus Cristo? Vocês estão entendendo ou não? Não é a verdade. Não é a verdade. Então, debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens. Vamos ver mais. Vamos ver o que Pedro falou. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, que ele falou sobre a pedra. 1 de Pedro, capítulo 2, você está lendo os textos, os versículos. É bom folhear a Bíblia bastante, conferir com as Escrituras, não acreditar em qualquer coisa que falam que revelou, que mostrou, que é isso, que é aquilo. Então, 1 de Pedro 2, 4 a 8. Mas ele começa dizendo sobre... Vamos ler do capítulo 2, versículo 1, que é importante. Ele fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é o Evangelho, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha lá, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, olha lá, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Pois isso está na Escritura: eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Mas vós, olha o que nós somos, vocês são uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você já foi chamado das trevas, tirado das trevas para a maravilhosa luz. Foi chamado, já saiu das trevas. Vocês que antes não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Olha lá, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Já alcançamos a misericórdia. Nós não éramos povo de Deus, mas agora somos. Nós não tínhamos a misericórdia, mas agora já alcançamos a misericórdia de Deus. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? Para proclamar as virtudes. Virtudes de quem? De Jesus Cristo. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já fomos chamados, já saímos das trevas. Jesus falou: vem, creia, nós cremos. Saímos das trevas para a maravilhosa luz. Já saímos. Acredita nisso? Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, e muitos que estão falando que estão edificando hoje estão rejeitando. Por quê? Porque eles só ficam na velha aliança. Sim ou não? Sim. Não é? Enche a igreja de coisas consagradas. Aquela arca do Velho Testamento não tem mais nada a ver com a gente hoje. Que construir arca para andar com ela no meio da igreja e levar uma arquinha para casa. A nossa arca hoje é Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é a arca da nossa aliança no Novo Testamento.
Vocês estão entendendo? Muitos estão rejeitando a verdadeira pedra angular, que não falam mais dele. Né? 1 a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 1 do capítulo 2, para nós entendermos. Olha que Paulo fala a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, olha que Paulo pede para a gente orar. Presta atenção. Antes de tudo, pois exorte que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens. Olha as autoridades em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade. Por isso que a gente se reúne aqui de quarta-feira e ora pela presidente, pelos ministros, governadores, prefeitos. Toda semana nós estamos orando pelas nossas autoridades. Se eles são corruptos, o problema é deles. Versículo 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que ele se deu em resgate, presta atenção, se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então eu tenho que testemunhar que Cristo me resgatou, ele se deu pelo meu resgate. Está claro isso? Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo na verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então olha o versículo 5. Um só mediador entre Deus e os homens. Então, meu irmão, o que é o mediador? Que faz a intermediação entre duas pessoas, que une duas pessoas. Então, Cristo é assim, ó. Cristo está segurando nas mãos de Deus e nas mãos da humanidade. Ele é o mediador, é o único, não tem outro. Não tem outro. Está bem claro isso na sua mente? Não tem outro. Então, Cristo está segurando nas mãos de Deus e segurando nas nossas mãos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem ele é? Cristo Jesus, homem. Então, por isso que eu afirmo, nada dessas invenções traz Deus para o homem. Nenhum santo traz Deus para o homem, nem agorada. Chega de falar disso. Coisas oradas, consagradas, sobe no monte, desce do monte. Tudo isso é uma encenação. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem, porque ele veio em carne. Não tem como eu me chegar a Deus e Deus vir a mim se não for por Jesus Cristo. Então ele é o único. Olha que coisa santa, exclusiva. Para uma pessoa chegar a Deus, ela tem que passar por Jesus Cristo. Deus estabeleceu assim. Para Deus vir a uma pessoa, Deus vem através de Jesus Cristo. Ele não transgride a palavra dele e vem por outro lado. Por isso que qualquer coisa que fala que tem Deus, que é intermediário, que tem bênção, é mentira. Isso é a mentira do diabo. Porque não vem por meio de Cristo. Cristo não se transfere para coisas inanimadas. Você entende isso ou não? Está bem cravado isso no seu coração. Então, o único que faz a mediação é Cristo Jesus. Não tem outro. Por isso que Paulo lancei o fundamento. Paulo fala, lancei o fundamento como prudente construtor. O fundamento da igreja. Jesus Cristo disse para Pedro, sobre esta pedra que é Cristo eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão prevalecer contra ela. Está bem claro isso no seu coração? Então, quando você orar, tenha sede e fala assim, Jesus, se revela para mim. Eu quero a vida da palavra que mostra quem o Senhor é. Quero ter uma comunhão profunda, te adorar profundamente.
Acenda essas coisas a respeito de ti mesmo no meu coração. Eu não quero olhar para nenhuma outra coisa. Não quero olhar para quem revela, não quero olhar para apóstolos atuais, eu não quero olhar para aquele louvor, eu não quero olhar para nenhum homem, porque não me interessa homem. Não me interessa essa igreja organizada que criou 1001 coisa, 1001 ritual, 1001 coisa, e você tem que estar naquela engenhoca toda se quiser fazer parte dela. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, eu sou organizado em Cristo, não na burocracia humana. Fala, Jesus, abre meu entendimento, eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, eu quero te adorar. O apóstolo disse, santificai a Cristo no vosso coração. O que é santificar? Separar. No meu coração não tem fé em nenhuma outra coisa, no ser Jesus Cristo. Amém, Senhor. Está santificado, ninguém me arranca isso de dentro de mim. Ninguém arranca. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Quem ele é? Jesus Cristo, homem, né? Então, Colossenses capítulo 2, vamos lá para Colossenses agora. Colossenses capítulo 2. Vamos terminar com esse texto aqui, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 1. Então, Paulo aqui está travando uma grande luta, presta atenção. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então Paulo está numa grande luta. Que luta é essa? Olha lá. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E que mais Paulo está lutando a favor deles? E eles tenham toda a riqueza. Riqueza de quê? Da forte convicção do entendimento. Então Paulo está lutando para que eles tenham a forte riqueza da convicção que o entendimento da verdade produz no coração, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, para que eles tenham revelação e compreendam plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Olha lá. Cristo é o mistério de Deus. Então é um mistério que Deus tem assumido uma forma humana. Como é isso? Assumiu um corpo humano, deixou toda a sua glória, se esvaziou e veio como homem anunciar o Evangelho e salvar. É um mistério isso. Se Deus é imortal, como é que ele saiu de lá e se transferiu para o ventre de uma mulher e nasceu como uma criança e suportou todo o nosso desenvolvimento físico sendo Deus? É um mistério. Como é que Deus aparece em forma de homem? É um mistério. Como é que Deus morre na cruz se Deus não morre? E ressuscita, é um mistério. É um mistério. E Cristo é o mistério de Deus. Então, se eu não vejo quem é Cristo, eu não vejo quem é Deus. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Agora, quem não vê ele, não vê o Pai. Não tem visão de Deus. Eu não consigo ter uma visão de Deus se eu não enxergar Cristo. Olha lá. Vou ler de novo. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, olha lá, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Para que, olha, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos aonde? Numa pessoa. Em Jesus Cristo. Tudo que é sabedoria, tudo que é conhecimento, são os tesouros. E depois ele diz, ó, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que é raciocínios falazes? É inventar um monte de coisa na cabeça e pregar isso como evangelho e levar as pessoas a correr atrás desse vento. Entende? Então, ninguém vos engane com raciocínios. Tem muita gente que vem com um monte de raciocínio, cria coisas no meio da igreja, cria rituais, cria coisas, inventa coisas, como se fosse evangelho, raciocínios falazes.
e põe isso na cabeça dos outros e afasta as pessoas de Cristo. E eles estão crendo nesses raciocínios falazes. Ninguém vos engane, não vai ser enganado. Seja lá quem for, se falar coisas que não condiz com Cristo e o Evangelho, está desligado. Seja anátema, seja apóstolo, seja bispa, seja lá o que for. Vocês estão entendendo? Para você ver como uma coisa é séria, meus irmãos. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Fala assim, amém. Então vamos terminar por aqui, né? E a semana que vem a gente continua nesse assunto para completá-lo, tá bom?